O celular de Isadora Monteiro caiu na piscina com um splash discreto, mas o efeito foi como um grito no vazio da mansão. As fotos da festa da noite anterior, aquelas que seu pai jamais deveria ver, afundaram junto com o aparelho no azul cristalino. 27 anos, cabelos castanhos ondulados, emoldurando um rosto que as revistas chamavam de angelical. Corpo definido por personal trainers caríssimos e, ainda assim, a sensação de que faltava algo persistia. Isadora suspirou, recolheu-se na espreguiçadeira e fechou os olhos sob o sol de São Paulo. Para Rodolfo Monteiro, 68 anos, assistir aos vídeos que circulavam nas redes sociais era como encarar o fracasso em sua forma mais pura. Os cabelos grisalhos impecavelmente cortados, o terno italiano sempre sob medida e as mãos calejadas que construíram o Império Monteiro, incorporações, contrastavam com a imagem da filha dançando sobre mesas, jogando champanhe para o alto e beijando desconhecidos. A herdeira dos Monteiro protagoniza mais um escândalo. Dizia a manchete que ele segurava entre os dedos enrugados pelo tempo e pelo trabalho. "Senhor, o café está servido", anunciou Paula, a governanta que acompanhava os Monteiro há mais de 2 décadas. "Isadora já acordou?", perguntou ele, dobrando cuidadosamente o jornal. "Sim, senhor, está na piscina." Rodolfo assentiu, o maxilar tenso denunciando a tempestade interna. Não era a primeira vez que a filha aparecia nos tabloides, mas seria a última se dependesse dele. O império que construiu com mãos calejadas desde os 14 anos, quando vendia frutas nas ruas de Recife, não seria deixado para uma herdeira que tratava a vida como uma festa interminável. No escritório revestido de madeira nobre, Rodolfo contemplou a foto de sua falecida esposa, Eleonora. "O que você faria, meu amor?", murmurou, passando os dedos pelo porta-retrato de prata. Eleonora havia partido quando Isadora tinha apenas 12 anos, levada por um câncer fulminante. Talvez tenha sido ali que tudo começou a desmoronar. Entre reuniões intermináveis e viagens de negócios, ele compensou a ausência com cartões de crédito ilimitados e pouca disciplina. Naquela manhã, algo se quebrou definitivamente dentro de Rodolfo. A decisão tinha sido tomada durante a madrugada insone. Era hora de um choque de realidade. Pegou o telefone. "Marcelo, preciso que organize uma viagem para o Marrocos. Eu e minha filha, saída em 3 dias. Certamente, Sr. Monteiro, hotéis de luxo em Casablanca e Marrakech. Não dessa vez. Quero algo diferente." Do lado de fora, Isadora absorvia os raios solares quando a sombra do pai bloqueou sua luz. "Temos que conversar", anunciou Rodolfo, a voz grave como trovão distante. "Se for sobre o vídeo, já deletei tudo. Ninguém vai lembrar disso na semana que vem", respondeu ela sem abrir os olhos, ensaiando desinteresse. "Estamos indo para o Marrocos em 3 dias. Uma viagem pai e filha." Isso fez com que Isadora abrisse os olhos, surpresa genuína em seu rosto. "Marrocos? Você odeia viajar sem ser a negócios." "Talvez seja a hora de mudar isso", respondeu ele, esboçando um sorriso que não chegava aos olhos. "Uma reconciliação, um novo começo. O que acha?" Isadora levantou-se da espreguiçadeira, desconfiada da súbita mudança de comportamento do pai. Desde quando Rodolfo Monteiro, o homem que media o tempo em dinheiro, propunha férias espontâneas? "O que está acontecendo?", perguntou ela, franzindo a testa. "Você nunca tira férias." "Estou ficando velho, Isadora. Talvez seja a hora de conhecer minha única filha", respondeu ele, virando-se para esconder as verdadeiras intenções em seu olhar. A jovem ficou em silêncio por alguns instantes, ponderando. Uma viagem ao Marrocos significava novos cenários para suas fotos, conteúdo exclusivo para seu perfil com mais de 1 milhão de seguidores. Além disso, passaria por filha dedicada aos olhos da imprensa. "Ok, vamos a Marrocos", concordou finalmente, sem imaginar que aquela seria a decisão que mudaria sua vida para sempre.
Os 3 dias que antecederam a viagem passaram em um borrão de compras. Malas, Louis Vuitton recém-adquiridas e pesquisas superficiais sobre o destino. Isadora planejava cada look para cada momento instagramável, enquanto Rodolfo trabalhava nos bastidores, organizando detalhes que a filha jamais imaginaria. O jato particular da Monteiro Incorporações cortava o céu em direção à Casa Blanca. Isadora dormia profundamente, efeito da combinação de champanhe e ansiolíticos que havia se tornado seu ritual pré-voo. Rodolfo observava a filha, questionando-se se estava fazendo a coisa certa. A carta em seu bolso pesava como chumbo. Aquelas palavras seriam tudo que deixaria com ela quando o plano fosse executado. Do outro lado do Mediterrâneo, em uma pequena vila chamada Tafraoute, nas montanhas do Anti-Atlas, Amina terminava de varrer o pátio de sua pequena hospedaria. Aos 65 anos, a marroquina de olhos profundos como poços de água não imaginava que em breve receberia uma hóspede que mudaria sua própria visão sobre os estrangeiros ricos que ocasionalmente visitavam a região. O avião aterrissou em Casablanca sob um sol escaldante. Isadora, usando óculos escuros, oversized e um lenço de seda no pescoço, parecia saída de um filme dos anos 60. Papai, pensei que ficaríamos no La Mamounia, em Marrakech. O que estamos fazendo neste... Ela hesitou, olhando para o jipe simples que os aguardava na pista particular. Transporte? Mudança de planos, respondeu Rodolfo secamente. Quero te mostrar o verdadeiro Marrocos, não apenas os resorts de luxo. A jovem revirou os olhos, mas entrou no veículo sem protestar mais. A viagem de Casablanca até as montanhas durou horas. O motorista contratado, um homem local chamado Youssef, dirigia em silêncio enquanto pai e filha observavam a paisagem que gradualmente mudava do urbano para o rural, até finalmente se transformar no árido e majestoso cenário do deserto. Isadora, você tem tudo que o dinheiro pode comprar, disse Rodolfo repentinamente, quebrando o silêncio que pairava entre eles. Mas o dinheiro não pode comprar caráter. Lá vem você com seus sermões, suspirou ela, olhando pela janela as formações rochosas alaranjadas que surgiam no horizonte. Não é um sermão, é uma constatação. Você não conhece o valor das coisas porque nunca precisou conquistá-las. Eu comecei vendendo frutas nas ruas, dormindo em um colchão no chão. E eu tenho culpa de ter nascido sua filha, retrucou ela, irritada. Você queria que eu fingisse ser pobre? Rodolfo balançou a cabeça, um misto de tristeza e determinação em seu olhar. Quero que você conheça a si mesma, Isadora. A verdadeira Isadora. Não essa personagem que você criou. A estrada serpenteava por montanhas cada vez mais remotas. O sol começava a se pôr quando chegaram a Tafraoute, uma pequena vila entre formações rochosas rosadas, com casinhas de pedra incrustadas na paisagem árida. Para espanto de Isadora, o jipe parou em frente a uma hospedaria modesta. Deve haver algum engano, protestou ela ao ver o estabelecimento simples. Onde está o Hotel 5 Estrelas? Não há engano, respondeu Rodolfo, descendo do veículo. Esta é a pousada da Amina. Ficaremos aqui esta noite. A anfitriã, uma senhora de cabelos grisalhos cobertos por um lenço colorido, os recebeu com um sorriso caloroso e palavras em uma mistura de francês, árabe e inglês. Apesar da simplicidade do local, havia uma limpeza impecável e o cheiro de especiarias preenchia o ar. Naquela noite, enquanto Isadora reclamava da ausência de Wi-Fi confiável e da simplicidade do quarto, Rodolfo finalizava os detalhes de seu plano com Youssef e Amina. A última parte de sua estratégia seria executada na manhã seguinte, quando o sol ainda estivesse nascendo sobre as montanhas do Anti-Atlas. O amanhecer trouxe o canto dos pássaros e o chamado distante do muezim para a oração. Rodolfo acordou antes do sol, deixando sobre a cama
um envelope grosso com o nome da filha. Dentro, uma carta detalhada, um mapa da região, uma quantia modesta em dirhams marroquinos, um telefone básico sem acesso à internet e um bilhete de avião para dali a 7 dias. Quando Isadora despertou horas depois, a hospedaria estava silenciosa. Não havia sinal de seu pai, de Youssef ou do jipe. No lugar deles, apenas o envelope e a certeza crescente de que algo estava terrivelmente errado. Isadora olhava fixamente para a carta em suas mãos, relendo as palavras que seu cérebro se recusava a processar completamente. A caligrafia firme e inclinada de Rodolfo parecia dançar diante de seus olhos marejados. Minha filha, quando sua mãe partiu, prometi a ela que faria de você uma mulher forte, independente e consciente. Falhei miseravelmente. Em vez de ensinar o valor do trabalho, dei-lhe luxo sem esforço. Em vez de mostrar o significado da compaixão, permiti que se tornasse autocentrada. A culpa não é sua, é minha. Por isso, tomo agora a decisão mais difícil da minha vida. Deixá-la descobrir quem realmente é. Você está em Tafraout, uma vila segura onde as pessoas vivem com simplicidade e dignidade. A mina sabe que você ficará, mas não tem instruções para ajudá-la além do básico. O telefone que deixei só faz chamadas locais e tem o número dela programado caso haja uma emergência real. Daqui a 7 dias, há uma passagem para você retornar a Casablanca e de lá para o Brasil. O dinheiro que deixei é suficiente se for administrado com sabedoria. Não é muito, mas é mais do que a maioria das pessoas aqui tem para uma semana inteira. Esta não é uma punição, Isadora, é um presente. O presente de descobrir sua própria força, de ver o mundo além das lentes filtradas do privilégio, de encontrar sua verdadeira essência sem o sobrenome Monteiro para abrir portas. Espero que um dia entenda e talvez até me agradeça. Com amor, seu pai. O grito que escapou de sua garganta foi visceral, um misto de raiva, medo e incredulidade que ecoou pelas paredes de pedra da hospedaria. A mina apareceu à porta, os olhos antigos carregados de uma compaixão que Isadora interpretou como pena. Seu pai ir. Dizer você ficar, explicou a marroquina em seu inglês limitado. Isso é sequestro. É crime, vociferou Isadora. As lágrimas agora correndo livremente pelo rosto maquiado da noite anterior. Preciso chamar a embaixada brasileira. Preciso de um telefone com internet. Preciso... Suas palavras morreram quando percebeu que a mina a olhava sem compreender completamente. A barreira do idioma era apenas o primeiro dos muitos obstáculos que enfrentaria. Durante as horas seguintes, Isadora oscilou entre estados de fúria, desespero e negação. Tentou usar o telefone básico que o pai deixara para fazer ligações internacionais, sem sucesso. Tentou explicar sua situação a alguns turistas que passavam, mas seu francês de cursinho particular não foi suficiente para se fazer entender completamente. Quando o sol começou a se pôr novamente, ela sentou-se no pequeno pátio da hospedaria, derrotada. Comer, disse a mina, colocando à sua frente um prato de tagine, um ensopado aromático servido em um recipiente cônico de cerâmica. O estômago de Isadora roncou, lembrando-a que não comia desde o café da manhã. Relutante, provou a comida e surpreendeu-se com a explosão de sabores. O doce das tâmaras contrastando com o tempero do cordeiro e a suavidade do cuscuz. Bom? Perguntou a mina, um sorriso enrugando ainda mais seu rosto, marcado pelo tempo. Sim, bom, respondeu Isadora, engolindo junto com a comida um pouco de seu orgulho ferido. Aquela noite foi a primeira de muitas em que Isadora chorou até adormecer, agarrada à sua bolsa de grife como se fosse um salva-vidas em um oceano de incertezas. Seus sonhos foram povoados por dunas intermináveis e a figura distante de seu pai, sempre caminhando para longe. O segundo dia amanheceu impiedoso.
Sem ar-condicionado, o quarto estava quente antes mesmo do sol nascer completamente. Isadora despertou desidratada, com a maquiagem borrada, criando sombras fantasmagóricas em seu rosto. A realidade de sua situação pesava como uma pedra. Estava presa em uma vila no meio do deserto marroquino, sem conhecer o idioma, sem conexões, sem seu cartão de crédito ilimitado e, o que parecia mais aterrorizante, sem seu celular de última geração. Após lavar o rosto com a água fria disponível na bacia de cerâmica pintada à mão, Isadora decidiu que não ficaria ali esperando. Sairia, encontraria alguém que falasse inglês fluentemente e resolveria aquela situação absurda. Pegou a bolsa, o envelope com dinheiro e o mapa que o pai deixara e dirigiu-se à porta. A pequena praça central de Tafraout era um turbilhão de cores e sons. Mercadores vendiam tudo, desde tapetes berberes a especiarias exóticas. O cheiro de hortelã fresca e pão recém-assado misturava-se com o odor de animais e o suor das pessoas que já trabalhavam sob o sol ascendente. Isadora caminhava deslocada em seu vestido de seda e sandálias de grife, chamando a atenção dos locais. Algumas mulheres mais velhas olhavam com desaprovação para seus braços descobertos e cabelos soltos, enquanto crianças apontavam curiosas. Foi em uma pequena loja de antiguidades que ela encontrou Hassan, um homem de meia idade que atendia turistas ocasionais e falava um inglês compreensível. "Preciso de ajuda", disse ela, a voz tremendo ligeiramente. "Meu pai me abandonou aqui. Preciso voltar para Casablanca imediatamente." Hassan ouviu pacientemente sua história, os olhos escuros estudando a jovem estrangeira com curiosidade. "O ônibus para Casablanca sai apenas 2 vezes por semana. O próximo parte em 3 dias, informou ele calmamente. 3 dias, exclamou Isadora, horrorizada. Não posso esperar tanto. Não tem táxi, Uber, algo assim? O comerciante sorriu com gentileza diante do desespero dela. Aqui não é como nas grandes cidades. Poderia contratar um motorista particular, mas custaria muito dinheiro. Mais do que esses dirhams que vejo em sua mão. Isadora sentiu o sangue gelar. Havia contado o dinheiro pela manhã, menos de 1000 dirhams, o que descobriu ser equivalente a cerca de R$ 400. Uma miséria para seus padrões. Mas tenho uma passagem de volta daqui a 1 semana, murmurou ela, mais para si mesma do que para Hassan. Então talvez seu pai não a tenha abandonado completamente, observou ele. Talvez seja apenas como vocês dizem, teste. Um teste. A palavra ecoou na mente de Isadora enquanto ela voltava para a hospedaria de Amina. Um teste cruel, desumano e potencialmente traumático, mas ainda assim um teste que tinha fim previsto. 7 dias. Ela poderia sobreviver por 7 dias, não poderia? O terceiro dia trouxe uma nova crise. Seu celular de reserva, aquele básico deixado pelo pai, estava sem bateria e o carregador que tinha não servia. Isadora percebeu então o quanto dependia da tecnologia, não apenas para a comunicação, mas para sua própria identidade. Sem poder postar, sem poder checar as notificações, sem poder ver o que diziam sobre ela, quem era Isadora Monteiro? A resposta veio na forma de uma descoberta acidental. Enquanto perambulava frustrada pela hospedaria, ela encontrou Amina no quintal dos fundos, onde a idosa mantinha um pequeno jardim de ervas aromáticas que desafiavam o clima árido. "O que você fazer?" perguntou Isadora em seu inglês entrecortado, apontando para as plantas. Amina sorriu e fez sinal para que se aproximasse. Com gestos e palavras simples, começou a explicar o nome e o uso de cada erva. Havia hortelã para o chá, zaatar para temperar pães, sálvia para medicamentos naturais. Suas mãos enrugadas e calejadas moviam-se com a precisão de quem conhece intimamente o trabalho que realiza. Por um momento, Isadora esqueceu sua situação e se viu genuinamente interessada.
Nunca tinha plantado nada em sua vida. Nunca tinha visto algo crescer por seus próprios esforços. Quando Amina lhe ofereceu um pequeno regador para ajudar, ela aceitou sem pensar. A água escorria para a terra seca, imediatamente absorvida pelas raízes sedentas. Era um gesto simples, quase insignificante, mas havia algo profundamente satisfatório em saber que aquelas plantas viveriam mais um dia por causa de sua ação. "Água vida", disse Amina, apontando primeiro para o regador e depois para as plantas. "No deserto, água é tudo." Isadora assentiu, compreendendo pela primeira vez o real valor de algo tão básico quanto a água que desperdiçava em suas longas duchas diárias na mansão. Aquela noite, sentada no terraço, sob um céu estrelado como jamais vira na poluída São Paulo, Isadora pensou em sua vida. Não apenas nos últimos escândalos ou nas festas intermináveis, mas em momentos mais profundos. Lembrou-se de sua mãe, das poucas memórias que guardava dela. Lembrou-se do pai mais jovem, menos rígido, ensinando-a a andar de bicicleta. Quando uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, ela percebeu que não chorava mais de raiva ou indignação. Chorava por algo mais profundo, uma tristeza antiga que carregava sem nome. No quarto dia, uma tempestade de areia atingiu a região. O vento uivava entre as construções, arrastando consigo grãos que se infiltravam por todas as frestas. Dentro da hospedaria, com janelas e portas trancadas, os hóspedes, Isadora e um casal de idosos franceses, estavam confinados. Amina, acostumada a essas intempéries sazonais, mantinha-se ocupada cozinhando e contando histórias em seu francês rudimentar que os idosos traduziam parcialmente para Isadora. Eram lendas berberes sobre espíritos do deserto, amores impossíveis e tesouros escondidos em oásis mágicos. Foi Marie, a idosa francesa, quem primeiro notou a habilidade de Isadora com idiomas. "Você aprende rápido", comentou ela quando Isadora conseguiu repetir algumas frases em árabe que Amina ensinara. "Tem bom ouvido. Estudei francês, espanhol e um pouco de italiano", respondeu Isadora, sentindo um estranho orgulho de algo que não era sua aparência ou status. "Mas nunca precisei realmente usar. O conhecimento sempre espera pacientemente até ser necessário", filosofou Jean, o marido de Marie, "como água armazenada para tempos de seca." Naquela noite, quando a tempestade finalmente amainou, Isadora ajudou Amina a limpar a areia que havia se acumulado no pátio. Era um trabalho repetitivo e cansativo, mas havia uma estranha satisfação em ver o piso de pedra emergir gradualmente sob seus esforços. "Obrigada", disse Amina em português, surpreendendo Isadora. "Você fala minha língua?", perguntou ela, espantada. Amina sorriu, balançando a cabeça. "Só e obrigada. Muitos brasileiros vêm. Aprendo pequenas palavras." Isadora sentiu um súbito e inesperado calor no peito. Havia algo profundamente comovente no esforço daquela senhora em aprender palavras em diferentes idiomas para fazer seus hóspedes se sentirem bem-vindos. "Shukran", respondeu Isadora, usando a palavra árabe para obrigada que aprendera mais cedo. O sorriso de Amina iluminou seu rosto enrugado, como o sol ilumina o deserto. O quinto dia trouxe uma descoberta inesperada. Enquanto ajudava a servir o café da manhã aos outros hóspedes, algo que começara a fazer espontaneamente, Isadora ouviu uma conversa sobre as pedras pintadas, uma formação rochosa próxima que havia sido colorida por um artista belga décadas atrás. "É um lugar mágico", explicou Jean, que conhecia bem a região. "As rochas parecem flutuar, pintadas em azuis e roxos contra o ocre do deserto." A curiosidade de Isadora foi despertada. Pediu instruções detalhadas e, após o café da manhã, decidiu fazer a caminhada até o local. Seria sua primeira aventura verdadeiramente sozinha, sem o conforto das excursões guiadas e serviços VIP a que estava acostumada.
O sol castigava impiedosamente enquanto ela seguia o caminho marcado no mapa improvisado que Jean desenhara. O lenço que Amina lhe emprestara protegia sua cabeça, e as roupas mais simples que havia comprado no pequeno mercado local, com a ajuda de Marie para negociar, eram infinitamente mais apropriadas que seus vestidos de grife. Após quase 1 hora de caminhada, quando suas pernas já protestavam e a água em sua garrafa diminuía perigosamente, Isadora avistou a formação rochosa no horizonte. O impacto visual foi imediato e arrebatador. Enormes pedras arredondadas, pintadas em tons de azul, roxo e rosa, contrastavam surrealmente com o cenário desértico. Pareciam alienígenas, visitantes de outro planeta pousados na aridez marroquina. Sentada à sombra de uma das rochas, Isadora experimentou uma sensação que não conhecia há anos. Verdadeiro deslumbramento. Não era o tipo de admiração fabricada para fotos de Instagram, mas um genuíno assombro diante da combinação entre a obra da natureza e a intervenção humana. Pela primeira vez desde que chegara ao Marrocos, Isadora sentiu falta de seu celular, não para postar, mas para capturar genuinamente aquele momento para si mesma. Então, fez algo que há muito não fazia. Simplesmente sentou-se e observou, deixando que o cenário se gravasse em sua memória em vez de em pixels. No caminho de volta, já com o sol se pondo no horizonte, Isadora percebeu que havia se perdido. As marcações no terreno pareciam diferentes, e a luz crepuscular alterava completamente a aparência da paisagem. O pânico começou a subir por sua garganta. Foi então que avistou um pequeno pastoreio de cabras, e próximo a elas, um menino de não mais que 12 anos, com uma mistura de gestos, palavras em inglês e as poucas frases em árabe que aprendera, conseguiu explicar sua situação. O garoto, Youssef, ironicamente o mesmo nome do motorista que a trouxera com o pai, sorriu, revelando dentes brancos contra a pele bronzeada pelo sol, e fez sinal para que o seguisse. Com a confiança de quem nasceu e cresceu naquelas montanhas, guiou-a de volta à vila por um caminho mais curto que Isadora jamais teria encontrado sozinha. Quando chegaram à praça principal, já escurecendo, Isadora tentou recompensá-lo com alguns dirhams. Para sua surpresa, o menino recusou o dinheiro, mas apontou para a garrafa de água que ela carregava. Estava com sede. Isadora entregou-lhe a garrafa, ainda com um pouco de água, e observou como ele bebia com moderação, claramente acostumado a racionar cada gole. Algo se quebrou dentro dela naquele momento, uma compreensão súbita sobre necessidade versus desejo, sobre gratidão versus expectativa. Naquela noite, deitada em sua cama simples, Isadora não chorou. Pela primeira vez, adormeceu com uma estranha sensação de paz, embalada pelo som distante de um instrumento tradicional que alguém tocava na vila e pelo pensamento de que, de alguma forma incompreensível, estava começando a encontrar seu lugar naquele mundo tão diferente do seu. O 6º dia chegou com a consciência aguda de que sua partida se aproximava. Amanhã seria o dia de retornar à Casa Blanca, de encerrar aquela experiência surreal e voltar para a vida que conhecia. Mas em vez da alegria que esperava sentir, Isadora experimentava uma confusa mistura de alívio e relutância. Durante o café da manhã, Marie e Jean anunciaram que também partiriam, seguindo para Marrakech em sua jornada pelo país. Isadora sentiu um aperto inesperado no peito. Aqueles estranhos, em menos de uma semana, haviam se tornado algo próximo de amigos. — Você vai ficar bem? Perguntou Marie, segurando suas mãos com carinho maternal. — Seu pai estará esperando em Casablanca? — Não sei, respondeu Isadora honestamente, mas estarei bem. Aprendi algumas coisas aqui. Jean sorriu, seus olhos azuis brilhando sob as sobrancelhas brancas. O deserto ensina a todos que o escutam. Seja o que for que tenha aprendido, leve consigo. Depois que o casal partiu, Isadora ajudou Amina com as tarefas da hospedaria.
Agora era capaz de comunicar-se razoavelmente em uma mistura de inglês, francês e palavras árabes, criando um idioma particular entre elas. Havia um ritmo naquela rotina simples, lavar, varrer, preparar alimentos, que trazia uma estranha satisfação. À tarde, decidiu usar parte do dinheiro que havia economizado para comprar pequenos presentes. No mercado, escolheu um lenço colorido para Amina e algumas especiarias para levar consigo. Surpreendeu-se ao perceber que conseguia negociar preços com mais confiança, agradecendo mentalmente a Marie pelas lições improvisadas. Ao retornar à hospedaria, encontrou Amina sentada no pátio com uma jovem mulher que não havia visto antes. Aproximando-se, notou que a visitante tinha traços semelhantes aos da anfitriã. "Minha filha, Fátima", apresentou Amina, o orgulho evidente em sua voz, professora em Casablanca. "Visitar hoje." Fátima, ao contrário da mãe, falava um inglês fluente e culto. Após as apresentações iniciais, as 3 mulheres sentaram-se para tomar o tradicional chá de hortelã. "Minha mãe me contou sobre você", disse Fátima com um sorriso gentil. "Disse que você é uma boa moça que trabalha duro." Isadora quase engasgou com o chá. Ninguém jamais a havia descrito como uma boa moça que trabalha duro. Era sempre a herdeira problemática, a pit girl, a socialite. "Sua mãe é muito generosa", respondeu, sentindo o rosto corar. "Ela me ensinou muito esta semana. Ela tem esse efeito nas pessoas", concordou Fátima. "Cresci vendo-a acolher viajantes de todo o mundo. Alguns ficam uma noite, outros semanas, mas todos saem diferentes." A conversa fluiu naturalmente enquanto o sol se punha. Fátima falou sobre seu trabalho como professora universitária, sobre as mudanças no Marrocos e sobre como havia conseguido estudar graças aos sacrifícios da mãe, que sustentara sozinha a família após a morte prematura do pai. Isadora escutava com atenção genuína essa história de determinação e sacrifício, tão diferente da sua própria trajetória de privilégios. Uma pergunta formou-se em sua mente, escapando antes que pudesse filtrar. "Você nunca quis uma vida mais fácil, mais confortável?" Fátima considerou a pergunta por um momento antes de responder. "Fácil e confortável não são a mesma coisa", disse ela finalmente. "Minha vida não é fácil, mas é confortável no sentido mais verdadeiro. Tenho propósito, faço diferença na vida dos meus alunos, honro o sacrifício de minha mãe. Qual conforto maior poderia existir?" Aquelas palavras atingiram Isadora como um raio em céu claro. Toda a sua vida fora fácil, cartões sem limite, portas abertas, problemas que o dinheiro resolvia. Mas confortável? Por dentro, estava sempre inquieta, sempre buscando a próxima festa, a próxima compra, o próximo escândalo para preencher um vazio que parecia crescer a cada dia. Na manhã do 7º dia, Isadora acordou antes do amanhecer. Seu ônibus para Casablanca partiria às 10, e de lá pegaria o voo de volta ao Brasil. Suas malas, agora apenas uma mochila simples comprada no mercado local, estavam prontas. Amina preparou um café da manhã especial, com pão fresco, tâmaras, mel e o aromático chá de hortelã. Comeram em silêncio, até que Isadora finalmente reuniu coragem para dizer o que sentia. "Obrigada por tudo", começou ela em português, continuando em sua mistura particular de idiomas. "Você me ensinou muito sobre vida, sobre..." Ela hesitou, procurando a palavra certa. "Valor." Os olhos de Amina brilharam com emoção contida. A idosa levantou-se e foi até seu quarto, retornando com um pequeno pacote embrulhado em tecido colorido. "Para você", disse ela, estendendo o presente. "Lembrar Tafraoute." Isadora desfez o embrulho com cuidado, revelando um pequeno amuleto berbere, intrincadamente trabalhado em prata e coral. "É uma ramsa", explicou Amina. "Proteção, contra mal-olhado e para..." Ela fez um gesto que abrangia tudo ao redor. "Encontrar caminho quando perdida."
As lágrimas que Isadora havia contido por dias finalmente transbordaram. Não eram lágrimas de autocomiseração, mas de uma emoção genuína e transformadora. Sem pensar, abraçou a marroquina, um gesto que cruzava todas as barreiras culturais e linguísticas. O ônibus que a levaria embora era velho e barulhento, lotado de locais e alguns poucos turistas. Da janela, Isadora observou a mina ficando para trás. Uma figura diminuta acenando na poeira levantada pelas rodas. À medida que Tafraout desaparecia no horizonte, sentia como se estivesse deixando uma parte de si mesma naquelas montanhas ressequidas. A viagem para Casablanca foi longa e desconfortável, mas Isadora mal notou. Sua mente estava repleta de reflexões, de comparações entre a pessoa que era há 7 dias e quem se tornara agora. As mudanças eram sutis, quase imperceptíveis para um observador externo, mas para ela eram tão profundas quanto o próprio deserto. O aeroporto Mohamed Síntio, em Casablanca, era um choque de modernidade após os dias em Tafraout. Luzes brilhantes, lojas de grife, o burburinho de centenas de viajantes apressados. Isadora sentiu-se estranhamente deslocada nesse ambiente que antes lhe seria familiar. Seguindo as instruções da passagem, dirigiu-se ao balcão da companhia aérea. Quando entregou seus documentos, a atendente sorriu. "Senhorita Monteiro, temos instruções especiais para a senhora. Por favor, siga aquele cavalheiro", disse ela, apontando para um funcionário uniformizado que se aproximava. O coração de Isadora acelerou. Seu pai estaria esperando? O que diria a ele? A raiva inicial havia se dissipado, substituída por uma confusa mistura de emoções que não conseguia nomear completamente. Foi conduzida a uma sala VIP exclusiva, onde a porta se abriu, revelando não seu pai, mas um rosto familiar que não via há anos. "Pedro!", exclamou ela, reconhecendo o ex-motorista da família, um homem que havia sido quase um segundo pai durante sua infância. Senhorita Isadora", sorriu ele, os cabelos agora completamente grisalhos. "Seu pai me pediu para acompanhá-la de volta a São Paulo." "Ele não veio", constatou ela, uma ponta de decepção em sua voz. "Ele achou que você poderia precisar de tempo para processar tudo", explicou Pedro suavemente. "E quis respeitar seu espaço." Isadora assentiu, compreendendo. Em seu antigo eu, isso seria interpretado como abandono, como covardia. Agora, conseguia ver a sabedoria do gesto. Algumas jornadas precisam ser completadas sozinhas. O voo transcorreu em relativo silêncio. Pedro respeitava seu espaço, intervindo apenas para garantir seu conforto. Isadora alternava entre olhar pela janela e fechar os olhos, deixando que as memórias dos últimos 7 dias flutuassem em sua mente como grãos de areia no vento do deserto. A mansão dos Monteiro parecia exatamente a mesma, e ainda assim, completamente diferente. As mesmas colunas imponentes, os mesmos jardins meticulosamente cuidados, os mesmos funcionários atentos. Mas Isadora os via agora com outros olhos. Notava detalhes que antes passavam despercebidos. O cansaço discreto nas costas curvadas do jardineiro idoso, o sorriso genuíno da governanta ao recebê-la, a suntuosidade desnecessária dos candelabros de cristal. Rodolfo esperava na biblioteca, aquele santuário de madeira escura e livros encadernados em couro que sempre fora seu refúgio. Quando Isadora entrou, ele levantou-se imediatamente, a postura rígida traindo sua ansiedade. Houve um momento de hesitação, um silêncio carregado de palavras não ditas que pairava entre pai e filha como névoa matinal. Então, contra todas as expectativas, incluindo as suas próprias, Isadora atravessou o espaço que os separava e abraçou o pai. "Você voltou", murmurou ele contra seus cabelos, a voz embargada de emoção contida. "Você sabia que eu voltaria", respondeu ela, afastando-se ligeiramente para encará-lo.
O empresário assentiu, um sorriso cauteloso nos lábios finos. Esperava, tinha fé, mas temia. Que eu continuasse sendo a mesma pessoa fútil e mimada, completou Isadora, uma franqueza nova em sua voz. Que você me odiasse pelo que fiz, corrigiu ele. Isadora respirou fundo, organizando os pensamentos. Durante a viagem de volta, havia ensaiado mentalmente este momento dezenas de vezes, oscilando entre discursos furiosos e reconciliações dramáticas. Mas agora, de pé diante do pai, sentia apenas a necessidade de honestidade. Eu odiei, admitiu ela finalmente. Nos primeiros dias, imaginei 1000 formas de me vingar quando voltasse. Mas então, ela hesitou, buscando as palavras certas. Algo mudou. Eu mudei. Rodolfo indicou as poltronas próximas à lareira apagada, um convite silencioso para que se sentassem e conversassem com calma. Por horas, Isadora falou sobre Tafraout, sobre a mina, sobre as pedras pintadas e o menino pastor. Contou sobre sua incapacidade inicial de realizar tarefas simples, sobre o valor recém-descoberto da água e da hospitalidade. Falou das conversas noturnas com o casal francês e do lenço que comprara com seu próprio dinheiro, economizado cuidadosamente. Rodolfo ouvia atentamente, os olhos úmidos refletindo o brilho suave dos abajures. Quando Isadora finalmente silenciou, ele pigarreou, visivelmente emocionado. "O que você quer fazer agora?" perguntou simplesmente. Era uma pergunta carregada de significados. O que faria com sua vida, com seu futuro, com o legado Monteiro que um dia seria completamente seu? "Quero tomar um banho quente", respondeu ela com uma risada leve, quebrando a tensão do momento. E depois, "Quero aprender sobre a empresa, não para assumir seu lugar, não ainda, mas para entender o que construiu, para valorizar de verdade." Naquela noite, deitada em sua cama king size, com lençóis de algodão egípcio, Isadora sentiu um desconforto inesperado. O colchão era macio demais, o ambiente climatizado artificial demais. Abriu a janela, deixando o ar da noite paulistana entrar, trazendo consigo os sons e cheiros da cidade. Antes de adormecer, seus dedos encontraram o pequeno amuleto Berbere, que agora mantinha sempre consigo, um lembrete tangível de sua transformação. Os dias seguintes foram de readaptação. Isadora descobriu que muitas coisas que antes considerava essenciais agora pareciam supérfluas. Seu closet, repleto de peças caríssimas, muitas ainda com etiquetas, parecia obscenamente exagerado. Seu perfil nas redes sociais, antes atualizado compulsivamente a cada hora, permaneceu intocado por dias. Quando finalmente retornou ao Instagram, não foi com festas ou poses calculadas. Sua primeira postagem após o retorno foi uma foto do amuleto Berbere contra um fundo simples, acompanhada apenas da frase: "Às vezes, precisamos nos perder para nos encontrarmos." Sem hashtags, sem localização, sem marcações. A reação foi imediata. Seguidores e tabloides especulavam sobre a mudança de tom, sobre seu súbito desaparecimento e retorno transformado. Mas, pela primeira vez, Isadora não se importava com os comentários ou curtidas. A validação externa, que antes era seu combustível, agora parecia insignificante comparada à paz interior que começava a cultivar. 2 semanas após seu retorno, Isadora bateu à porta do escritório do pai com uma proposta concreta. Queria conhecer todos os aspectos da Monteiro Incorporações, começando do básico. Visitaria obras, conversaria com operários, entenderia os processos desde a fundação até o acabamento dos edifícios que levavam o nome de sua família. Rodolfo, inicialmente surpreso, aceitou com entusiasmo cauteloso. Começaram no dia seguinte, com Isadora trocando seus saltos Louboutin por botas de segurança e capacete para visitar um canteiro de obras na zona leste de São Paulo. O contraste com sua vida anterior não poderia ser mais gritante.
O calor, a poeira, o barulho constante de máquinas era como estar novamente no deserto, mas desta vez em uma versão industrial. Para espanto dos operários, ela fazia perguntas pertinentes, anotava respostas, mostrava interesse genuíno. "Por que estamos construindo aqui?" perguntou ela ao pai, enquanto observavam o esqueleto de concreto do que seria um conjunto residencial. "É um mercado em expansão", respondeu ele automaticamente, a voz assumindo o tom professoral que usava em reuniões. "A valorização projetada para os próximos 5 anos... Não, interrompeu Isadora. "Quero dizer, por que este projeto? O que ele significa para as pessoas que vão morar aqui?" Rodolfo parou, surpreso pela perspectiva inesperada da pergunta. "Para muitos, será o primeiro imóvel próprio", respondeu finalmente, compreendendo o que ela realmente queria saber. "Estamos criando lares, não apenas apartamentos." Isadora assentiu, observando o horizonte da periferia paulistana. "E como podemos garantir que estamos criando lares bons, sustentáveis, que não sejam apenas paredes e tetos, mas lugares onde as pessoas realmente queiram viver?" Um sorriso de orgulho genuíno iluminou o rosto envelhecido de Rodolfo. Aquela era uma pergunta que ele mesmo devia ter feito há décadas. Os meses seguintes trouxeram mudanças graduais, mas significativas para Isadora. Suas festas extravagantes foram substituídas por jantares íntimos com amigos escolhidos a dedo, aqueles poucos que permaneceram após perceberem que não havia mais open bar ilimitado ou loucuras dignas de tabloides. Seu guarda-roupa encolheu drasticamente após uma doação massiva para instituições de caridade. As redes sociais, antes centro de sua existência, tornaram-se ferramentas ocasionais para compartilhar projetos e reflexões genuínas, não performances cuidadosamente orquestradas. Mas a maior transformação ocorria dentro dela, invisível a olhos externos. O vazio que antes tentava preencher com excessos agora dava lugar a um senso de propósito. Na empresa, começou a desenvolver uma linha de habitações acessíveis, com princípios sustentáveis, inspirada tanto por sua experiência em Tafraout, quanto por pesquisas extensivas que realizou por conta própria. Nem tudo eram flores, é claro. Havia dias em que a antiga Isadora ressurgia, impaciente, autocentrada, buscando validação externa. Havia momentos de dúvida, quando questionava se a mudança era genuína ou apenas uma fase passageira nascida do trauma de ter sido abandonada no deserto. Nessas ocasiões, ela segurava o amuleto berbere e fechava os olhos, transportando-se mentalmente de volta para o pátio da hospedaria de Amina, para o céu estrelado sobre Tafraout, para a simplicidade que havia encontrado na aridez do deserto. Foi durante um desses momentos de introspecção, quase um ano após o incidente marroquino, como ela e o pai o chamavam agora, com um misto de humor e reverência, que Isadora tomou outra decisão significativa. Voltaria ao Marrocos, mas desta vez por escolha própria. "Tenho que agradecer a Amina pessoalmente", explicou ela ao pai durante o jantar. "Preciso fechar esse ciclo adequadamente." Rodolfo assentiu, compreensivo. "Ela sabe, você sabe. Eu paguei pela sua estadia lá antes mesmo de partirmos do Brasil. A mina foi escolhida a dedo, por recomendação de um antigo parceiro de negócios marroquino." "Por que ela?" perguntou Isadora, curiosa sobre esse detalhe que desconhecia. Um sorriso enigmático perpassou os lábios do empresário. "Porque dizem que ela tem um dom para enxergar a verdadeira essência das pessoas, para revelar o que está escondido sob camadas de..." Ele hesitou, procurando a palavra correta. "Areia." O Marrocos, que Isadora encontrou em seu retorno voluntário, era ao mesmo tempo familiar e completamente novo. Conhecia agora a diferença entre uma Casbah e um Riad. Sabia o valor adequado de uma corrida de táxi em Casablanca e podia pedir seu chá de hortelã em árabe básico, com a pronúncia adequada.
Dessa vez, não viajou no jato particular da empresa, nem se hospedou em hotéis de luxo. Utilizou voos comerciais e hospedagens simples, mas confortáveis. Não era uma questão de economizar dinheiro. A herança Monteiro continuava substancial, mas de escolha consciente, de permanecer conectada com a realidade que descobrira no ano anterior. Antes de retornar a Tafraout, passou alguns dias em Casablanca, onde se encontrou com Fátima, a filha de Amina, para um café. A professora universitária recebeu-a com um abraço caloroso, como se fossem velhas amigas. "Minha mãe vai ficar radiante em vê-la", disse Fátima, enquanto compartilhavam doces marroquinos em um café próximo à universidade. "Ela fala de você com frequência, sabia? A brasileira que aprendeu a regar plantas no deserto." Isadora sorriu, comovida pela lembrança. "Ela me ensinou muito mais do que regar plantas", respondeu. "Como ela tem passado?" O rosto de Fátima assumiu uma expressão mais séria. "Está envelhecendo, como todos nós. A artrite dificulta o trabalho na hospedaria, mas ela se recusa a parar. Diz que enquanto puder servir um chá, continuará recebendo viajantes." Aquela informação provocou uma pontada de preocupação em Isadora. Durante o restante da viagem até Tafraout, pensava na idosa marroquina, imaginando suas mãos enrugadas, doloridas, enquanto continuava sua rotina diária de cuidados com a hospedaria e os hóspedes. A pequena vila parecia congelada no tempo. A mesma praça, as mesmas casinhas de pedra, o mesmo ritmo lento que agora, em vez de desesperar Isadora, trazia-lhe uma sensação de calma. Quando finalmente chegou à hospedaria de Amina, sentiu-se estranhamente em casa. A idosa estava no pátio, pendurando lençóis brancos que balançavam suavemente na brisa do deserto. Ao ver Isadora, seus olhos escuros se arregalaram em surpresa, para logo depois se encherem de lágrimas emocionadas. "Você voltou", disse ela em seu inglês limitado, as mãos trêmulas tocando o rosto da brasileira como para confirmar que não era uma miragem. "Voltei", confirmou Isadora, abraçando-a com carinho. "Mas desta vez por escolha." Amina riu. Um som musical que ecoou pelo pátio de pedra. Com gestos entusiasmados, conduziu Isadora para dentro, tagarelando em uma mistura de idiomas sobre quão magra ela estava, como seu árabe havia melhorado nos e-mails ocasionais que trocavam, com a ajuda de Fátima, e como havia guardado seu antigo quarto especialmente para sua visita. Durante os dias seguintes, Isadora reintegrou-se à rotina da hospedaria, ajudando Amina com as tarefas diárias. Agora, porém, notava o quanto a idade pesava sobre a marroquina. Os gestos eram mais lentos, as pausas para descansar mais frequentes, as caretas de dor discretas quando pensava que ninguém estava olhando. Numa tarde particularmente quente, enquanto ajudava a preparar o jantar, Isadora finalmente reuniu coragem para falar sobre o assunto. "Amina, você já pensou em contratar alguém para ajudar com a hospedaria?" perguntou casualmente, cortando legumes para o tagine. A idosa balançou a cabeça negativamente. "Hospedaria pequena. Não precisa ajuda. Mas com a artrite", insistiu Isadora gentilmente, "deve ser difícil fazer tudo sozinha." Amina parou o que estava fazendo, encarando Isadora com uma intensidade que a fez lembrar de seu pai. "Trabalho é vida", disse ela simplesmente. "Quando parar trabalhar, começo a morrer." A brasileira assentiu, compreendendo o orgulho e a filosofia por trás daquelas palavras simples. Mesmo assim, uma ideia começava a se formar em sua mente. Na manhã seguinte, aproveitando que Amina havia saído para comprar pão fresco no mercado, Isadora fez uma ligação para Fátima, discutindo sua proposta em detalhes. Depois, durante o resto de sua estadia, dedicou-se a observar cuidadosamente cada aspecto da hospedaria, fazendo anotações discretas em um pequeno caderno. Quando chegou o momento de partir, uma semana depois, Isadora abraçou Amina longamente, prometendo que voltaria mais vezes,
que não passaria outro ano inteiro longe. A marroquina retribuiu o abraço com força surpreendente para seu corpo frágil, sussurrando bênçãos em árabe contra seus cabelos. Você diferente agora, observou Amina, segurando o rosto de Isadora entre suas mãos calejadas. Olhos abertos, coração também. Isadora sorriu, sentindo as lágrimas queimarem em seus olhos. Graças a você, respondeu sinceramente. Você me ajudou a encontrar quem eu realmente sou. Não, não, corrigiu a idosa, balançando a cabeça enfaticamente. Você sempre foi. Só precisava lembrar. Aquelas palavras simples ecoaram na mente de Isadora durante todo o voo de volta a São Paulo. Você sempre foi. Só precisava lembrar. Era uma perspectiva que nunca havia considerado. Que sua transformação não era uma recriação completa, mas um retorno a algo que já existia dentro dela, soterrado por anos de superficialidade e distrações. Ao retornar ao Brasil, Isadora mergulhou de cabeça em seu mais novo projeto, a criação de uma rede de hospedarias sustentáveis inspiradas na experiência marroquina. A ideia central era combinar o conhecimento tradicional local com práticas ecológicas modernas, sempre respeitando as culturas e comunidades onde seriam implementadas. O primeiro protótipo seria em Tafraoute, é claro, uma expansão e renovação da hospedaria de Amina, que preservaria totalmente seu caráter original, enquanto introduziria melhorias estruturais e sustentáveis. O projeto incluía um sistema de captação de água da chuva, painéis solares discretamente instalados e um jardim comunitário ampliado baseado no pequeno oásis que Amina mantinha. Quando apresentou a ideia ao pai, esperava resistência. Afinal, era um investimento considerável, sem garantias claras de retorno financeiro, algo que o pragmático Rodolfo normalmente questionaria. Para sua surpresa, ele não apenas aprovou, como se ofereceu para ser um dos investidores. Por quê? Perguntou ela, genuinamente curiosa diante do entusiasmo paterno. Rodolfo sorriu, um daqueles sorrisos raros que transformavam completamente seu rosto, normalmente austero. Porque finalmente você encontrou algo que faz seus olhos brilharem do mesmo jeito que brilhavam quando era criança e descobria o mundo pela primeira vez. O projeto Oásis, como ficou conhecido, rapidamente se tornou a prioridade de Isadora. Trabalhando remotamente com Fátima, que se tornou a representante local, e fazendo viagens frequentes ao Marrocos, ela supervisionava pessoalmente cada etapa, desde a concepção até a implementação. A parte mais desafiadora foi convencer Amina, cabeça dura como apenas os idosos do deserto conseguem ser, a aceitar as mudanças propostas. Foi necessária uma abordagem delicada, apresentando cada alteração como uma forma de honrar e preservar seu legado, não de substituí-lo. Seu conhecimento é o coração deste projeto, explicou Isadora durante uma longa conversa noturna, sentadas no terraço sob as estrelas. Queremos que mais pessoas aprendam o que você tem para ensinar, da mesma forma que eu aprendi. Gradualmente, Amina aceitou a ideia, principalmente depois que Isadora concordou que ela continuaria sendo a administradora principal, apenas com assistentes para as tarefas mais pesadas e que nenhuma decisão seria tomada sem sua aprovação final. A notícia do projeto eventualmente chegou à imprensa brasileira. O contraste entre a antiga Isadora Monteiro, frequentadora assídua das colunas de fofocas, e a atual empresária focada em sustentabilidade e preservação cultural era irresistível para os jornalistas. As manchetes variavam de "A herdeira reformada" a "Do escândalo à sustentabilidade, a transformação de Isadora Monteiro". Inicialmente, Isadora recusou todas as solicitações de entrevistas. Não queria transformar sua jornada pessoal em um espetáculo midiático ou, pior ainda, em uma estratégia de marketing.
Seu projeto não era sobre ela, era sobre a mina, sobre Tafraote, sobre conexões humanas genuínas que transcendiam fronteiras culturais e sociais. No entanto, Rodolfo a convenceu a reconsiderar. Sua história pode inspirar outros jovens privilegiados a olharem além de suas bolhas, argumentou ele durante um jantar familiar. Não se trata de autopromoção, mas de mostrar que transformações são possíveis, que nunca é tarde para encontrar propósito. Relutante, Isadora concordou com uma única entrevista exclusiva para uma revista respeitada de negócios e sustentabilidade. A jornalista, uma mulher na casa dos 50 anos com vasta experiência em reportagens internacionais, viajou com ela para Tafraote, vivenciando em primeira mão a rotina da hospedaria e os primeiros estágios do projeto. O artigo resultante, intitulado O Deserto que Floresceu, captou perfeitamente a essência da transformação de Isadora e da filosofia por trás do projeto Oasis. Longe do sensacionalismo esperado, a reportagem abordava questões profundas sobre privilégio, responsabilidade social, sustentabilidade e o impacto de experiências interculturais autênticas. A resposta foi avassaladora. Investidores sociais, organizações ambientais e jovens empresários de todo o Brasil manifestaram interesse em conhecer mais sobre o projeto e potencialmente replicá-lo em outros contextos. Universidades convidaram Isadora para palestras sobre negócios sustentáveis e responsabilidade social corporativa. Em uma tarde de domingo, enquanto organizava seu material para uma apresentação na Universidade de São Paulo, Isadora recebeu uma ligação inesperada de Fátima. "A Amina está no hospital", disse a professora, a voz trêmula apesar do esforço visível para manter a calma. "Um derrame. Os médicos dizem que está estável, mas..." "Estou indo", respondeu Isadora imediatamente, sem hesitação. "Chegarei o mais rápido possível." As horas seguintes foram um borrão de telefonemas, reservas de voos e arranjos de última hora. Rodolfo, notando a aflição da filha, ofereceu o jato particular da empresa para agilizar a viagem, uma oferta que Isadora aceitou sem o habitual discurso sobre privilégios e ostentação. Algumas emergências justificavam exceções. O hospital em Agadir era moderno e bem equipado, mas ainda assim a visão de Amina conectada a monitores e tubos era um choque. A idosa parecia ter encolhido ainda mais, sua pele morena contrastando dramaticamente com os lençóis brancos hospitalares. "Os médicos dizem que ela teve sorte", explicou Fátima em voz baixa, parada ao lado de Isadora no corredor. "Se tivesse demorado mais para receber atendimento..." Isadora assentiu silenciosamente, apertando a mão de Fátima em solidariedade. As duas mulheres, tão diferentes em suas origens e experiências, estavam unidas pela preocupação com Amina. Os dias seguintes foram de espera ansiosa e progressos lentos. Amina acordou, reconheceu as pessoas ao seu redor, mas seu lado direito havia sido afetado, limitando seus movimentos e fala. Os médicos eram cautelosamente otimistas quanto à recuperação, mas advertiam que seria um processo longo, que exigiria fisioterapia intensiva e cuidados constantes. "Ela não poderá voltar a administrar a hospedaria sozinha", explicou o neurologista durante uma conversa franca com Fátima e Isadora. "Pelo menos não nos próximos meses, possivelmente nunca na mesma capacidade de antes." A notícia era esperada, mas ainda assim dolorosa. Para alguém como Amina, cuja identidade estava intrinsecamente ligada ao seu trabalho e independência, seria um golpe devastador. Isadora e Fátima discutiram longamente sobre como abordar o assunto com ela, tentando encontrar uma maneira de preservar sua dignidade enquanto garantiam sua segurança e bem-estar. Foi durante uma dessas conversas, sentadas na cafeteria do hospital, que Isadora teve um insight. "E se acelerarmos a primeira fase do projeto Oasis?", propôs ela, os olhos brilhando com a possibilidade.
Podemos focar inicialmente nas adaptações para acessibilidade e no sistema de assistência, enquanto mantemos a Mina como a mentora principal, ensinando sua sabedoria para os novos funcionários. Fátima considerou a ideia, o rosto cansado iluminando-se gradualmente. Ela seria a guardiã do conhecimento, não uma inválida dependente de cuidados, concordou, compreendendo a importância da distinção. Isso preservaria sua dignidade e propósito. Quando finalmente apresentaram a proposta a Amina, alguns dias depois, a reação inicial foi de resistência. Com palavras entrecortadas pela dificuldade na fala, ela insistia que ficaria bem, que voltaria a trabalhar normalmente, que não precisava de caridade. Não é caridade, Amina, explicou Isadora com firmeza gentil, segurando a mão enrugada da idosa. É parceria. Precisamos de você, de suas histórias, de sua sabedoria. Os jovens que trabalharão na hospedaria precisam aprender com você. Sem isso, o projeto não tem alma. Lentamente, à medida que explicavam os detalhes, mostrando como ela continuaria sendo o coração da hospedaria, mesmo que suas funções físicas fossem adaptadas, a resistência de Amina foi diminuindo. O brilho voltou gradualmente aos seus olhos quando compreendeu que não estava sendo descartada, mas sim elevada a uma posição ainda mais importante, a de guardiã das tradições. Ensinar, murmurou ela finalmente, assentindo com a cabeça. Posso ensinar. Nos meses seguintes, o projeto Oasis em Tafraout avançou com velocidade surpreendente. A hospedaria foi cuidadosamente renovada, mantendo sua estrutura e charme originais, enquanto ganhava adaptações para acessibilidade e tecnologias sustentáveis discretamente integradas. Um pequeno anexo foi construído especialmente para Amina, um apartamento privativo que lhe dava independência enquanto permanecia conectado ao resto da propriedade. A equipe foi formada principalmente por jovens locais, muitos deles indicados por Fátima entre seus ex-alunos, todos ansiosos para aprender com a sabedoria de Amina enquanto traziam novas perspectivas e energia. A recuperação da idosa, embora lenta, progrediu além das expectativas dos médicos, algo que eles atribuíram em parte à sua nova motivação e senso de propósito. Para Isadora, cada viagem a Tafraout era um lembrete poderoso de sua própria jornada. Observar a hospedaria transformar-se, assim como ela própria se transformara, trazia um sentimento indescritível de realização. Não era o tipo de satisfação vazia que sentia ao comprar um novo vestido caríssimo ou ao ver seu nome nos tabloides. Era algo mais profundo, mais duradouro. Durante uma dessas viagens, recebeu uma ligação inesperada de seu pai. A voz, normalmente composta de Rodolfo, tremia ligeiramente. De Isadora, preciso que volte para São Paulo assim que possível, disse ele sem preâmbulos. Tive alguns resultados de exames que precisamos discutir. O coração de Isadora congelou. Seu pai, sempre a encarnação da força e da invulnerabilidade, parecia repentinamente frágil através da linha telefônica. É grave? Perguntou ela, lutando para manter a própria voz firme. Uma pausa longa demais. Discutiremos quando você chegar, respondeu ele finalmente. Não se preocupe antes do necessário. Mas é claro que se preocupou. Durante todo o voo de volta, sua mente construía cenários catastróficos, cada um pior que o anterior. Rodolfo era sua única família, seu porto seguro, mesmo nos tempos em que discordavam profundamente. A ideia de perdê-lo era insuportável. O motorista a aguardava no aeroporto, com instruções para levá-la diretamente ao Hospital Albert Einstein, onde Rodolfo estava internado para uma bateria complementar de exames. No caminho, Isadora tentou obter mais informações, mas o motorista sabia apenas que seu pai havia passado mal durante uma reunião importante.
Encontrou Rodolfo sentado na cama do hospital, vestido com um roupão azul claro que o fazia parecer estranhamente menor, mais velho. Ao vê-la, tentou sorrir, mas o gesto não alcançou seus olhos. Câncer no pâncreas, disse ele sem rodeios, sempre direto como fora em toda a sua vida. Estágio avançado. Os médicos estão discutindo opções de tratamento, mas as palavras seguintes foram engolidas pelo abraço repentino e desesperado de Isadora. Pela primeira vez desde que era criança, viu lágrimas nos olhos do pai. Os 6 meses seguintes foram um teste de resistência para Isadora. Entre sessões de quimioterapia, consultas com especialistas internacionais e a administração tanto do projeto Oasis quanto das responsabilidades crescentes na Monteiro Incorporações, raramente tinha tempo para respirar, muito menos para processar suas próprias emoções. Rodolfo enfrentava a doença com a mesma determinação inabalável com que construíra seu império, recusando-se a ser tratado como um inválido ou a diminuir sua participação nos negócios além do estritamente necessário. Mas Isadora via o que os outros não percebiam. Os momentos de exaustão, quando ele pensava que ninguém estava olhando, as caretas de dor disfarçadas como desconforto passageiro, o medo cuidadosamente escondido por trás de decisões práticas sobre o futuro. Precisamos ser realistas, disse ele durante uma reunião familiar em seu escritório na mansão, agora adaptado para que pudesse trabalhar sem precisar se deslocar à sede da empresa. Os médicos falam em meses, talvez 1 ano se o novo tratamento experimental funcionar. Não fale assim, protestou Isadora, as mãos tremendo ligeiramente enquanto servia chá para ambos. Existem casos de remissão, de recuperações inesperadas. Rodolfo sorriu com ternura, tocando a mão da filha para interrompê-la gentilmente. E continuaremos lutando por isso, assegurou. Mas também precisamos nos preparar para todos os cenários. A empresa, o patrimônio, os projetos em andamento, tudo isso precisará de continuidade. Aquela conversa foi a primeira de muitas sobre transição e legado. Para surpresa de Isadora, seu pai não esperava simplesmente que ela assumisse seu lugar à frente da Monteiro Incorporações. Em vez disso, discutiam estruturas que permitiriam que ela dividisse as responsabilidades executivas com profissionais experientes, liberando tempo e energia para continuar desenvolvendo o projeto Oasis e outras iniciativas sustentáveis que agora eram sua paixão. Seu avô me criou para assumir o controle de tudo, para centralizar decisões, para ser insubstituível, explicou Rodolfo durante uma tarde em que revisavam documentos jurídicos. Foi um modelo que funcionou em sua época, mas o mundo mudou. Você não precisa ser eu para honrar o legado Monteiro. Precisa ser você mesma, com seus próprios talentos e visão. Aquelas palavras tocaram Isadora profundamente, dissolvendo os últimos vestígios de culpa que ainda carregava por não se encaixar perfeitamente no molde que imaginava que o pai havia criado para ela. Entre tratamentos e reuniões, Rodolfo insistiu em conhecer Tafraout e ver pessoalmente o projeto Oasis. Contra recomendações médicas, mas com todos os cuidados possíveis, embarcaram juntos para o Marrocos quando uma breve janela de melhora em sua condição permitiu a viagem. Ver seu pai, agora visivelmente mais magro e mais frágil, caminhar com passos medidos pelo mesmo terreno árido onde a abandonara 2 anos antes, criava uma estranha simetria poética. O ciclo havia se completado, mas de maneiras que nenhum dos dois poderia ter previsto. A mina recebeu Rodolfo como se fosse um velho amigo, não o arquiteto de um plano que muitos considerariam controverso ou até cruel. Em sua sabedoria simples, a marroquina parecia compreender intuitivamente as complexas dinâmicas entre pai e filha, as intenções além das ações. Bom homem, disse ela a Isadora, enquanto observavam Rodolfo conversando com os jovens funcionários através de um intérprete.
olhos tristes, coração grande. Naquela noite, sentados no terraço sob o mesmo céu estrelado que testemunhara a transformação de Isadora, pai e filha finalmente tiveram a conversa que haviam adiado por décadas. Quando sua mãe morreu, perdi meu norte, confessou Rodolfo, a voz baixa, quase engolida pela vastidão do deserto. Sabia como construir empresas, como multiplicar fortunas, mas não sabia como criar uma filha sozinho. Então fiz o que sabia. Dei coisas materiais, acreditando que poderiam substituir o que realmente importava. Isadora segurou a mão do pai, notando como os dedos outrora fortes agora pareciam frágeis, os ossos proeminentes sob a pele enrugada. Ambos cometemos erros, respondeu ela suavemente. Eu poderia ter visto além da minha própria dor. Poderia ter entendido suas limitações. Você era uma criança, protestou ele. E depois uma adolescente, e depois uma adulta que escolheu o caminho mais fácil, completou ela com honestidade tranquila. Mas isso não importa mais. O que importa é que estamos aqui agora, que finalmente nos encontramos de verdade. De volta ao Brasil, enquanto Rodolfo iniciava uma nova e promissora terapia experimental, Isadora dedicou-se a expandir o projeto Oasis para além de Tafraoute. Inspirada pela experiência marroquina, desenvolveu um modelo adaptável que poderia ser implementado em diferentes contextos culturais e geográficos, sempre mantendo os princípios centrais de sustentabilidade, preservação cultural e empoderamento local. O primeiro desdobramento brasileiro foi uma pousada ecológica na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Ali, as aminas brasileiras, artesãs idosas que mantinham vivas tradições centenárias de cerâmica, assumiram papel semelhante como guardiãs culturais e mentoras de jovens locais. A arquitetura, embora completamente diferente da hospedaria marroquina, seguia os mesmos princípios de respeito ao ambiente e às tradições construtivas regionais. Cada novo projeto reforçava para Isadora a certeza de que havia encontrado seu propósito. O Império Monteiro, construído sobre concreto e aço, agora se diversificava para incluir iniciativas que valorizavam terra, tradição e conexões humanas. A condição de Rodolfo oscilava, com períodos de aparente melhora seguidos por recaídas preocupantes. Durante uma dessas fases positivas, ele surpreendeu Isadora com um pedido inusitado. Quero conhecer todos os novos projetos antes que seja tarde demais, declarou durante um almoço de domingo na mansão. Uma viagem pelo Brasil, visitando cada oásis que você está criando. Tem certeza? Questionou ela, preocupada com os riscos para sua saúde já fragilizada. Podemos fazer apresentações aqui, com vídeos, fotografias. Rodolfo balançou a cabeça com determinação. Quero sentir a terra sob meus pés, conhecer as pessoas, ver com meus próprios olhos o que você está construindo. Se este é mesmo meu... Ele hesitou, relutante em usar a palavra final. Se este é um momento de transição, quero que seja também de descoberta. Os médicos foram consultados, planos cuidadosos foram elaborados, e 2 semanas depois, pai e filha embarcaram em uma viagem que os levaria a 5 estados brasileiros. Um médico os acompanhava discretamente, hospedando-se sempre no mesmo local, equipado para intervir em caso de emergência. A jornada tornou-se um momento de profunda reconexão, não apenas entre os dois, mas também de ambos com o Brasil verdadeiro, aquele que existia além dos escritórios corporativos em São Paulo e dos resorts de luxo no litoral. Em cada parada, Rodolfo conhecia os colaboradores locais, ouvia suas histórias, aprendia sobre técnicas tradicionais de construção, plantio e artesanato. No Quilombo Calunga, em Goiás, site do 3º Projeto Oasis, uma matriarca centenária presenteou Rodolfo com uma garrafada medicinal, insistindo que o que os médicos da cidade não curam, as plantas do cerrado podem curar.
O empresário, que normalmente seria cético quanto a remédios tradicionais, aceitou o presente com genuína gratidão e respeito, compreendendo que o valor estava tanto no gesto quanto no conteúdo do frasco. "Entendo agora o que você viu em Tafraote", confessou ele a Isadora, enquanto retornavam a São Paulo, a viagem concluída com sucesso, apesar de alguns momentos de preocupação com sua saúde. Não era apenas sobre sustentabilidade ou preservação cultural no sentido abstrato. Era sobre pessoas reais, sabedoria real, conexões que o dinheiro não pode comprar ou substituir. Isadora sorriu, apertando a mão do pai com carinho. "Demorei muito para entender isso também", respondeu. "Talvez algumas lições só possam ser realmente aprendidas quando estamos prontos para ouvi-las." O inverno trouxe ventos frios para São Paulo e notícias ainda mais geladas do oncologista de Rodolfo. O tratamento experimental havia deixado de apresentar resultados e as opções terapêuticas estavam se esgotando. Meses, talvez semanas, foram as palavras usadas em uma conversa privada com Isadora. Diante do inevitável, Rodolfo tomou uma decisão surpreendente. Queria passar seus últimos dias em Tafraote. "No deserto, tudo é claro", explicou quando Isadora questionou a escolha. "Vida, morte, tempo, não há distrações, não há ilusões. E há algo na luz daquele lugar, algo que limpa a alma." Contra todos os protocolos médicos convencionais, mas com o apoio de uma equipe de cuidados paliativos que compreendeu a importância daquele desejo, Rodolfo fez sua última viagem internacional. A hospedaria havia sido previamente preparada para recebê-lo, com equipamentos médicos necessários, discretamente instalados e um enfermeiro especializado contratado. A Mina, agora significativamente recuperada de seu derrame e ocupando com orgulho seu papel de mentora, recebeu-os com a mesma hospitalidade calorosa de sempre, mas com um respeito adicional pela jornada que Rodolfo estava prestes a concluir. Os dias que se seguiram tiveram uma qualidade quase onírica para Isadora. Havia uma estranha paz em cuidar do pai, no mesmo local onde ele a havia abandonado, para que encontrasse a si mesma. Pela manhã, empurrava sua cadeira de rodas até o terraço para que sentisse o sol do deserto em seu rosto. À tarde, lia para ele ou simplesmente sentava-se em silêncio contemplativo, observando o horizonte alaranjado. Os jovens funcionários da hospedaria, inicialmente tímidos diante do empresário brasileiro doente, logo se acostumaram com sua presença e passaram a incluí-lo na rotina diária, contando histórias, compartilhando músicas tradicionais, trazendo pequenas gentilezas que transcendiam barreiras linguísticas e culturais. Foi numa dessas noites, com Rodolfo surpreendentemente lúcido após dias de consciência intermitente, que ele fez um último pedido a Isadora. "Quando eu partir, quero que uma parte de mim fique aqui", disse ele, a voz fraca mas determinada. "No jardim de Amina, plante algo em minha memória, algo que prospere no deserto, que dê sombra e frutos para os viajantes futuros." Isadora assentiu, incapaz de falar através do nó em sua garganta. Segurando a mão do pai, prometeu silenciosamente que seu legado continuaria não apenas nos negócios e projetos, mas também naquele pequeno pedaço de terra árida que havia transformado ambos. Rodolfo Monteiro faleceu na madrugada seguinte, enquanto o céu ainda estava salpicado de estrelas e o muezzin ainda não havia chamado para a primeira oração. Partiu em silêncio, com a dignidade tranquila que sempre o caracterizara, segurando a mão da filha até seu último suspiro. Conforme seus desejos, não houve um funeral tradicional. Seu corpo foi cremado em Casablanca com uma cerimônia simples atendida apenas por Isadora, Amina, Fátima e a pequena equipe da hospedaria. As cinzas foram divididas. Parte retornaria ao Brasil para ser depositada junto às de Eleonora. Parte permaneceria em Tafraote. No dia seguinte à cerimônia, Isadora caminhou até o mercado local,
onde adquiriu uma muda de romanceira, árvore conhecida por sua resistência à aridez e por seus frutos de significado simbólico em diversas culturas. Com a ajuda de Youssef, não mais um menino, mas um jovem de 14 anos que agora trabalhava oficialmente na hospedaria, expandiu o jardim de Amina, criando um espaço especial para a árvore. Enquanto plantavam, Amina se aproximou, apoiada em sua bengala entalhada. Em seu francês, misturado com árabe e as poucas palavras em português que havia aprendido, explicou que a romanceira era considerada uma árvore sagrada por seu povo, símbolo de renascimento e continuidade. Vida não termina, disse ela, tocando o solo onde as cinzas de Rodolfo haviam sido misturadas à terra. Apenas muda forma, como o deserto depois da chuva. 2 meses após a morte do pai, Isadora finalmente retornou ao Brasil, carregando dentro de si uma mistura complexa de luto e propósito renovado. O Império Monteiro agora era oficialmente seu, junto com todas as responsabilidades e oportunidades que isso representava. A primeira reunião do Conselho, sob sua liderança, foi um momento decisivo. Vestida com um traje executivo sóbrio, mas com um lenço marroquino colorido como único adereço, Isadora apresentou sua visão para o futuro da empresa. Uma visão que honrava o legado pragmático do pai, enquanto incorporava suas próprias convicções sobre responsabilidade social e sustentabilidade. A Monteiro Incorporações continuará sendo líder em desenvolvimento imobiliário tradicional, declarou ela com confiança tranquila para a sala repleta de executivos veteranos. Mas também expandiremos significativamente nosso compromisso com habitações sociais e projetos sustentáveis. O projeto Oasis não será mais uma iniciativa paralela ou filantrópica, mas parte integral de nossa identidade corporativa e modelo de negócios. Houve resistência, como era esperado. Questionamentos sobre lucratividade, preocupações sobre diluição do foco da empresa, comentários velados sobre decisões emocionais versus estratégicas. Isadora ouviu tudo com atenção genuína. Outra habilidade aprendida no deserto, antes de responder, com dados concretos e projeções cuidadosamente preparadas que demonstravam a viabilidade econômica da abordagem proposta. Ao final da reunião, conquistou-se não o entusiasmo irrestrito, pelo menos o respeito relutante de homens que haviam trabalhado com seu pai por décadas e inicialmente a viam apenas como a filha problemática. Nos anos seguintes, a rede de projetos Oasis expandiu-se além do Brasil e do Marrocos, alcançando comunidades tradicionais em Portugal, Moçambique e Peru. Cada unidade mantinha-se fiel aos princípios originais, enquanto adaptava-se às realidades culturais e ambientais locais. A Fundação Monteiro, criada por Isadora em memória de seus pais, garantia a estrutura financeira e organizacional que permitia que esses projetos mantivessem sua integridade enquanto se tornavam gradualmente autossustentáveis. Em Tafraoute, a romanceira plantada em memória de Rodolfo prosperou contra todas as expectativas, produzindo frutos doces que a mina transformava em um xarope especial oferecido aos hóspedes como boas-vindas. A idosa, embora agora utilizasse uma cadeira de rodas para deslocamentos mais longos, continuava sendo o coração espiritual da hospedaria, suas histórias e ensinamentos agora documentados e preservados como parte do patrimônio cultural local. 5 anos após a morte do pai, durante sua visita semestral a Tafraoute, Isadora recebeu uma carta inesperada. O envelope simples continha apenas 2 folhas de papel. Uma carta escrita à mão por Rodolfo, confiada a Amina anos antes, com instruções para entregá-la a Isadora quando fosse o momento certo. Sentada sob a sombra da romanceira agora robusta, Isadora abriu a carta com mãos trêmulas. A caligrafia de seu pai, firme e inclinada como sempre, parecia trazê-lo de volta por um momento. Minha filha,
Se você está lendo isto, significa que minha jornada terminou e a sua continua. Significa também que Amina, em sua sabedoria, determinou que você está pronta para estas palavras. Quando a trouxe para o deserto e a deixei encontrar seu próprio caminho, foi o ato mais difícil e mais necessário de minha vida. Temia que você me odiasse para sempre, que nunca compreendesse minhas intenções. Mas algo me dizia que dentro daquela jovem perdida em festas e escândalos, existia a mesma força que me permitiu construir um império a partir do nada. Você provou que eu estava certo e foi além. Encontrou não apenas sua força, mas também sua bondade, sua capacidade de conectar-se genuinamente com pessoas de todos os caminhos da vida. Encontrou propósito onde eu só havia encontrado ambição. Meu maior desejo para você não é que preserve meu legado exatamente como o construí, mas que o transforme, que o melhore com sua própria visão. Que as sementes plantadas em solo árido continuem florescendo e produzindo frutos por gerações. O deserto ensina muitas lições, mas talvez a mais importante seja esta. Mesmo nos lugares mais improváveis, a vida encontra um caminho. Mesmo após as tempestades mais severas, flores desabrocham. Com todo o meu amor e orgulho, seu pai. Isadora dobrou cuidadosamente a carta, pressionando-a contra o peito enquanto lágrimas silenciosas corriam por seu rosto. Acima dela, os frutos da romanceira brilhavam como rubis sob o sol do entardecer. Promessas de vida contínua em meio à aridez. Naquela noite, sentada no mesmo terraço onde sua transformação começara, Isadora contemplou o céu estrelado do deserto, tão diferente dos céus poluídos de São Paulo. Pensou em como um único momento, aquele chocante abandono anos atrás, havia alterado completamente o curso de sua vida. Amina juntou-se a ela em silêncio, seus olhos antigos refletindo a mesma sabedoria que havia guiado tantos viajantes perdidos ao longo dos anos. A vida é como o deserto, disse a idosa finalmente, sua voz enrouquecida pela idade, mas ainda carregada de certeza. Parece vazio para quem só enxerga areia, mas está cheio de vida para quem sabe onde procurar. Isadora sorriu, compreendendo a profundidade daquela simples verdade. Seu pai a havia deixado no deserto para que aprendesse a ver além da superfície, além das aparências, além das facilidades que o dinheiro proporciona. E naquele processo, ela não apenas encontrara a si mesma, mas também um propósito maior que transcendia sua própria existência. A hospedaria ao seu redor, uma vez um simples ponto de parada para viajantes ocasionais, agora pulsava com vida e propósito renovados. Jovens locais aprendiam ofícios tradicionais, enquanto estudavam gestão sustentável. Pesquisadores documentavam técnicas ancestrais de conservação de água e cultivo em solo árido. Turistas conscientes participavam de experiências imersivas que transformavam suas perspectivas tanto quanto haviam transformado a dela. E no centro de tudo isso estava uma simples verdade, que o verdadeiro valor não está no que possuímos, mas no que construímos, não no que recebemos, mas no que oferecemos. Não no que conquistamos individualmente, mas nas conexões que forjamos com outros. Enquanto o sol nascia no horizonte do deserto, trazendo um novo dia carregado de possibilidades, Isadora contemplou o jardim onde a romanceira de seu pai prosperava. Em seu pulso, o amuleto berbere que Amina lhe dera anos atrás brilhava suavemente, lembrando-a que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz encontra um caminho. No deserto mais árido, florescem as mais resilientes flores, pensou ela, agradecendo silenciosamente ao pai por sua última e mais valiosa lição. Fim.